Olá mundo, está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, deixa seu like. Hoje eu vou falar sobre um assunto meio reflexivo, meio complexo, mas muito interessante. Então assista esse vídeo até o final. Vou falar sobre vida e sobre a morte. Então, vem comigo. Esses dias eu me peguei olhando para o céu, daí eu percebi como ele parecia uma pintura. E também pensei como a gente não valoriza como uma pintura. Se a gente tem acesso em algum momento à arte de algum artista bem renomado, a gente fica encantado com o tamanho talento que fez ele desenvolver alguma coisa tão perfeita. Daí às vezes a gente esquece de valorizar as pinturas e as artes que existem ao nosso redor, que são tão perfeitas que às vezes a mente humana não consegue nem explicar. A perfeição que existe em cada folha, com a sua singularidade, no voo singelo de um passarinho, a perfeição da nossa máquina, que a gente chama de corpo humano, quando o coração bombeia sangue e envia para o nosso corpo, nutrindo. Tudo isso é simplesmente um projeto perfeito, como o nosso cérebro percebe o exterior e nos envia as sensações necessárias para que a gente consiga compreender tudo o que está acontecendo. Como tudo isso acontece? Os cientistas, eles descobriram muitas coisas, mas eles sempre chegam num ponto onde simplesmente não dá para ir além, onde não conseguem mais explicar. Eles falam de várias teorias, como o Big Bang, a evolução, mas enfim, se existiu o Big Bang, quem o criou? Quem foi responsável por isso? Sempre chegaremos nesse ponto. E a resposta que eu encontrei e que pode ressoar com a sua verdade é que existe um divino, um poder divino maior, grandioso, responsável por tudo que há. Existe uma matemática sincrônica e perfeita que faz tudo acontecer de uma maneira simplesmente perfeita. Mas aí você pode me perguntar, Julice, se existem tantas coisas perfeitas, se tudo que você está falando é perfeito, o universo é perfeito, por que existem as coisas ruins? Por que as pessoas morrem, existem guerras e destruições? Você já deve ter ouvido a frase, você cria a sua realidade. Isso é com certeza uma grande verdade. Tudo que existe no mundo hoje é uma projeção dos pensamentos coletivos da humanidade. No entanto, como estamos passando por um processo de transição planetária, de muitas mudanças no nosso planeta, a Mãe Gaia já não vai mais permitir certas coisas acontecerem que prejudiquem a ela. Esse é um dos motivos para tantas mudanças em relação à natureza. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que hoje os governantes que existem no nosso mundo, eles são uma projeção do pensamento coletivo. Vou explicar melhor. Se hoje nós temos o presidente que nós temos, significa que a maioria das pessoas no Brasil hoje pensam como ele. E a maior prova disso é que hoje a gente já passou de 80 mil mortos no Brasil por Covid-19. E existem bares abertos, existem pessoas saindo completamente sem consciência. Essas pessoas são simplesmente as pessoas que ainda não entenderam o que é a unidade. Eles simplesmente não acordaram, não despertaram. E a evolução da humanidade, ela vai vir quando todos os seres nessa terra entenderem que nós somos um só. Nós somos uma parte de um todo, mas nós somos um coletivo, nós somos uma unidade. A gente já falou sobre a vida, sobre todo esse processo da vida, que a vida é bela, que a vida é linda, que sim, tudo acontece de uma maneira sincrônica, de uma maneira perfeita e que tudo está certo de alguma maneira. Nós vamos falar agora sobre a morte. O que é morrer? Para onde você vai quando você morre? Essas perguntas te assustam só de você pensar nisso e às vezes você evita não pensar porque você tem medo de pensar sobre isso? Calma! Primeira coisa que eu quero falar a respeito disso é que quando a igreja passou a dominar mais do que os próprios governos, inclusive os governos eles seguiam ali as ideologias da igreja, ela dizimou várias e várias culturas, saqueando conhecimentos e levando esses conhecimentos com elas. E as pessoas que sobreviveram, todos esses
massacres, elas ficaram condicionadas a aceitar o pensamento que a igreja estava impondo. Um desses pensamentos que ela impôs, justamente para controlar essas pessoas, foi o pensamento da morte, a ideia do que é a morte. Além de dizer que a morte poderia ser algo ruim, colocar isso na cabeça das pessoas, ainda existia um inferno. E o pior de tudo é que, além de criar essa crença negativa em relação à morte, eles ainda criaram um inferno. Sim. E aí, as pessoas que não seguissem as regras, as ideologias da igreja, elas iriam para o inferno. Então, ou você aceita e segue a igreja, ou você vai para o inferno. Isso, até hoje, ressoa no inconsciente coletivo. Muitas coisas dos nossos antepassados continuam no nosso inconsciente coletivo. E é por isso que a gente ainda tem esse medo da morte. E não existe céu, não existe inferno. Para algumas pessoas isso pode acontecer após a morte, porque como a mente projeta as coisas, a pessoa vê a realidade, né? Ela pode passar por uma experiência por conta do que a mente dela projetou, mas não significa necessariamente que existe, mas existe na realidade daquela pessoa, pelo que ela acredita. A gente precisa largar essas crenças negativas que foram colocadas para o controle. Se você é uma pessoa que luta hoje para sair dos paradigmas, quebrar mesmo esses paradigmas, abraçar a ideia de que a morte não é algo ruim, é uma maneira de você quebrar os paradigmas. Porque quando a gente morre, não é pronto, acabou, não existe isso. Nós estamos aqui na jornada, nós viemos de algum lugar, nós voltaremos para esse lugar. Muitas pessoas, quando saem daqui, elas vão estudar mais, elas vão para hospitais espirituais, escolas espirituais. Algumas pessoas ficam presas aqui porque elas estão muito ligadas à matéria, outras ficam no umbral. Mas se você for pesquisar sobre umbral, não tenha medo disso, porque a primeira coisa que eu vou falar pra você, se você tá vendo esse vídeo hoje e tem uma energia alta, uma vibração aqui legal, significa que você não é uma pessoa que vai parar no umbral, você é uma pessoa legal, ok? Então, pessoas que vão para lá realmente é que a coisa foi feia. E tudo isso que eu tô falando em relação aos espíritos, você pode encontrar no Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui, que eu ganhei de presente por uma pessoa que eu conheci e ela me deu de presente. Eu achei muito, muito legal, do Allan Kardec. Se você quer entender mais sobre isso, sobre esse processo mesmo, pesquise mais sobre o espiritismo, tá? Não sou espírita, mas eu pesquiso bastante porque eu acho muito legal. Então, gente, essa ideia que a gente tem da morte é uma ideia que foi colocada há muito tempo atrás pra gente seguir um padrão ali, ser controlado mesmo, e que hoje a gente precisa romper, a gente precisa entender que a gente tá numa jornada, sabe? Uma jornada linda aqui na Terra e que isso só vai continuar. Então, é como se você estivesse fazendo uma viagem. Quando você termina a sua viagem, você volta pra casa. Então, e continua as coisas, e aí você vai fazer outra viagem, entende? E essa aqui é uma das viagens que a gente tá fazendo. E o quanto a gente não aprende aqui na Terra. É tudo tão mágico e a gente esquece de ver essa mágica que existe aqui. Uma das coisas que o Hélio Couto fala é que quando você tem medo da morte, você fica com medo e ainda você não vive uma vida bem vivida. Então, viva a sua vida bem vivida, sabe? Aprecie os momentos que você tá vendo, porque existe muita arte, existe vida a todo lugar que a gente olha, existe coisas lindas ao nosso redor. E sim, existe coisas ruins, sim, mas essas são projeções das pessoas, das mentes das pessoas que estão sendo materializadas na nossa realidade. Então, se você muda o seu padrão de pensamento, você já é uma pessoa a mais que já não tá pensando besteira, não tá pensando coisas negativas e projetando isso na realidade. Então, mude a sua realidade para a gente conseguir mudar o mundo junto. Existe uma nova era chegando. Essa nova era é uma nova era de pessoas mais conscientes, pessoas que se preocupam com a natureza, pessoas que se preocupam com a comunidade, em criar projetos e ideias mesmo, que vêm com essa energia, com toda essa sabedoria de abraçar
a natureza, não de destruir a natureza, não de destruir as outras pessoas, de escravizar pessoas. A gente está sendo escravizado o tempo inteiro e a gente nem sabe. Isso que você pensa sobre a morte é uma maneira que você foi escravizado para pensar. Então tira essas amarras. Comece a pensar na vida primeiro. Pense na sua vida, em como você gosta da sua vida, como você pode gostar da sua vida. Porque você pode gostar dela. Comece a observar as pequenas coisas boas e bonitas que acontecem na sua vida. E aí você vai passar a entender o processo da morte, que inclusive é muito particular. Mesmo que se eu passasse por um processo hoje assim de quase morte, não seria a mesma coisa para você. Nunca é. Nós somos únicos, nós somos singulares. Então não pode ser a mesma coisa. Mas mesmo assim, é uma coisa bonita também. Existiam muitas outras culturas, muitas outras civilizações que elas cultuavam a morte. Quando as pessoas morriam, eram feitas celebrações e festas. Vocês já viram aquele meme? Que é esse meme mesmo de pessoas celebrando. É super engraçado. É uma energia boa para quem fica. Porque quando as pessoas morrem, a gente fica tão triste. E realmente não deixa de ser triste, principalmente quando são causas injustas, entendeu? Mas a gente tem que entender que é um processo que faz parte e que a gente precisa abraçar isso, porque todas as pessoas que estão indo embora, mesmo sendo de uma maneira injusta, elas estão indo para uma nova viagem. Agora a gente que fica é que faz a diferença, que viu a injustiça acontecendo e que vai fazer a diferença aqui, para que isso não aconteça mais. Porque quem foi, já foi, entendeu? Mas uma coisa que eu quero falar é que há um tempo atrás, se você falasse pra mim, morte, eu já tava, meu Deus, não fala perto de mim, não quero saber. Eu tinha ansiedade, crise de pânico e tudo isso era em relação a esse medo da morte. Gente, eu não dormia sozinha. Eu dormia com a minha irmã, eu chamava minhas amigas para dormir comigo e elas sabem disso, que eu sentia muito medo mesmo. O principal medo era esse medo da morte. Então, se hoje eu falo disso com a naturalidade, que eu aceitei que a gente está numa viagem, que a gente vai para outra viagem, você também consegue fazer isso. Então, a gente tem que remover mesmo esses paradigmas, parar de acreditar no que falaram pra gente acreditar e abraçar essa ideia. E aí eu posso trazer muito mais coisas a respeito de reencarnação, que eu já vejo de uma maneira mais multidimensional, mas posso trazer isso para vocês. É só comentar aqui o que vocês querem que eu traga aqui pro canal, ok? Então é isso. Gratidão pela oportunidade de estar aí com você. Não esqueça de que você é muito especial e que você pode mudar a sua realidade para mudar o mundo. Comece de pequenas coisas. Gratidão mesmo. E deixe seu like e até o próximo vídeo.